Olá, sejam todos bem-vindos a essa nova aula do nosso ensino remoto e vamos dar continuidade ao conteúdo que fala sobre a ativação das células T, ok? Então a gente pode ver aqui, a gente parou na aula passada nessa figura, em que a gente tem um processo de apresentação de antígeno, a formação da sinapse imunológica, ou seja, a célula TCD4 que estava no estado virgem passa por um estado ativado e a célula T ativada, a CD4, começa a produzir o seu próprio fator de diferenciação, que é a interleucina 2, que vai gerar, então, um processo de proliferação. Okay? A diferenciação ela vai ser influenciada pelas citocinas que a célula dendrítica está produzindo no momento da apresentação de antígeno ao linfócito T. Ok? Então, estas citocinas elas são extremamente importantes porque elas vão direcionar qual fenótipo de célula T será produzido. Se será uma célula TCD4 efetora do tipo 1, ou denominada de TH1, ou uma CD4 efetora do tipo 2, denominada de TH2, ou outro fenótipo que a gente vai trabalhar ao decorrer da nossa aula. Okay? O mais importante é que vocês entendam o seguinte, olha, o resultado final de todo esse processo é a diferenciação com a produção de células TCD4 efetoras do tipo 1, 2 ou 17, que a gente vai estudar. Estas células TCD4 efetoras, olha aqui, elas produzem níveis elevados de citocinas. E esta é a função principal de um CD4 efetor, produzir citocinas que vão, então, olha, atuar em diversas outras células da nossa imunidade. Então, o CD4 é uma célula que não entra diretamente no processo de combate, né? Mas lembra do nome dele, é um linfócito T auxiliador. Ele auxilia a ação de outras células. E como ele faz isso? Ele produz quantidades enormes de citocinas, que são proteínas, ok? Que ao se ligarem aos seus receptores na superfície das células do sistema imunológico, vão induzir a ação destas células. Então, você pode ver que um CD4 efetor, aqui representado, olha, ele está produzindo um monte de citocina e estas citocinas vão influenciar a ação de várias células, tais como célula B, CD8, macrófago, célula NK e assim por diante, ok? Então, o que a gente tem é o início de um processo de especialização da resposta imunológica adquirida. Okay? Então, a formação de células TCD4 efetoras, essa formação ela é importante para direcionar quais ações o sistema imunológico, quais mecanismos efetores o sistema imunológico vai produzir. Bom? Então, olha aqui que interessante. É o mesmo processo que a gente já viu, só que representado de uma outra forma. Então, uma célula TCD4 virgem, ela vai ser apresentada ao antígeno. Tá? No momento da apresentação do antígeno, vai ter influência de algumas citocinas, aqui demonstradas, ok? Dependendo da citocina que está sendo produzida pela célula dendrítica, esta célula TCD4 virgem pode se diferenciar em um linfócito efetor TH1 ou TH2, que por serem efetores, a característica principal é a elevada secreção de citocinas. Tá? Agora, olha como a gente tem uma diversidade de citocinas, tá bom? É um conjunto de citocinas que são produzidos pelo TH1 e pelo TH2. Não é uma só, é um conjunto. E esse conjunto é que vai direcionar as ações que nós vamos estudar para cada tipo de resposta imune efetora do tipo, por exemplo, do tipo TH1 ou TH2. O importante é que vocês observem é que o conjunto é diferente. Se o conjunto é diferente, mesmo que existam citocinas em comum, se o conjunto é diferente, as ações
que serão desencadeadas serão diferentes, ok? Então aqui é mais uma figura para a gente reforçar, tá? Então a célula apresentadora de antígeno está apresentando o antígeno, está tendo a sinapse imunológica, ou seja, tem a apresentação de antígeno via MHC, de classe 1 ou classe 2, tá? Esse antígeno sendo reconhecido pelo TCR das células TCD4 ou TCD8, e essa apresentação está ocorrendo na presença de moléculas coestimulatórias e moléculas de adesão. Okay? A célula que era virgem, TCD4 ou TCD8, aqui no caso, se torna uma célula ativada, que inicia o seu processo de proliferação. Tá? A gente tem uma expansão clonal, mas essas células que estão proliferando, elas não têm funções efetoras. E para desencadear as funções efetoras, nós vamos precisar, então, conforme eu falei para vocês, das citocinas, que vão fazer com que a célula TCD4 virgem se diferencie em célula TCD4 efetora, mas também temos que lembrar que ocorre a presença das células de memória, e o mesmo raciocínio ele é observado aí para as células TCD8, né? Uma diferenciação em células TCD8 efetoras, que nós vamos falar mais para frente, e em células TCD8 de memória, ok? Observa que somente as efetoras, a gente observa aqui que somente as efetoras existem setas que mostram que elas vão ter ações. A gente vai falar um pouco sobre essas ações agora, tá bom? Bom, por que é importante o processo de sinapse imunológica? Olha, aqui eu tenho uma apresentação de antígeno, uma célula virgem, porém não há a totalidade dos sinais desencadeados pelas moléculas coestimulatórias, certo? Se não há a totalidade dos sinais desencadeados pelas moléculas coestimulatórias, a célula T não responde, ok? Agora, na figura abaixo, eu já tenho uma sinapse imunológica completa. Conforme eu já comentei várias vezes com você, as moléculas coestimulatórias, o processo de apresentação de antígeno, as moléculas de adesão e a secreção de citocinas. Estes sinais vão fazer a ativação, proliferação e diferenciação das células T, ok? Bom, como que eu diferencio uma célula T virgem de uma célula T efetora e de uma célula T de memória, né? Eu vou diferenciar através das funções que essas células desencadeiam e através dos marcadores de superfícies que essas células têm, ok? Então, inicialmente aqui, olha, a gente tem uma célula T virgem. Essa célula T virgem, ela vai ser ativada. Por quê? Porque ela foi apresentada ao antígeno, considerando aí todos os sinais necessários da sinapse imunológica, ok? Quando ela é ativada, a gente vai ter uma série de alterações que nós vamos observar, tá bom? Então, a primeira alteração que eu queria chamar para vocês é a presença dessa molécula aqui, ó, CD69, ok? CD69 é uma molécula muito importante porque ela vai manter o linfócito no gânglio linfático, no linfonodo. Lembra nas aulas anteriores que os linfócitos virgem, eles migram de linfonodo para linfonodo, tá? Porém, esse aqui foi ativado. Se ele foi ativado, ele agora não pode migrar mais. Ele não tem que ficar migrando de linfonodo para linfonodo. Ele tem que proliferar e diferenciar, tá? Então, ele fica retido. Então, a gente observa aqui, ó, essa curva em verdinho, que olha, mostrando aqui o CD69, como aumenta a expressão dele, para que ele fique retido. E junto desta molécula, também a gente vai ter o aparecimento de uma outra que é chamada de CD25, que a gente pode ver aqui, ó, o aumento da expressão do CD25 em conjunto aí do CD69. O CD25, ele é chamado de receptor de interleucina 2, tá? Por que ele é expresso? Porque lembra que o linfócito ativado, ele secreta interleucina 2, olha aqui. Logo após a ativação, ele tem secreção de interleucina 2
que é o fator de proliferação. É uma citocina que induz a proliferação. Então, se eu tenho a citocina, eu preciso do receptor, certo? Então, para a citocina se ligar ao receptor, quando a citocina se liga ao receptor, a célula prolifera. Então, pessoal, dando continuidade aqui, ó, depois que tem a expressão dessas moléculas, que são chamadas de CD25, que são os receptores de proliferação, a gente tem a expressão dessa outra molécula aqui, que é importantíssima, que é chamada de CD40, ou, na verdade, ligante de CD40, né? CD40L. Tá? Essas moléculas que são chamadas de CD40L são importantíssimas para a amplificação das funções efetoras. Então, depois que tudo isso aconteceu, a célula já está praticamente pronta para iniciar o seu processo de divisão celular e receber os sinais aí de diferenciação que são desencadeados pela citocina. Tá bom? Então, olha que interessante. Por exemplo, eu tenho aqui uma célula efetora, tá? Já uma célula TCD4 efetora, do tipo TH1, ok? Ela está interagindo com um macrófago, tá bom? E aí, o que acontece? Essas células TCD4 efetora do tipo 1 vão secretar citocinas que vão atuar no macrófago, levando à ativação desse macrófago e deixando esse macrófago muito melhor, tá? Se o macrófago fazia as funções dele, agora ele vai fazer muito melhor, tá bom? Ele foi ativado, ok? Por um outro lado, aqui a gente tem uma célula que é chamada célula efetora CD4-TH17. Ela também está interagindo com o macrófago, tá? Porém, agora ela está secretando citocinas, é um outro conjunto de citocinas que vão levar a um processo inflamatório bem caracterizado, ok? A resposta TH2, a gente vai ver que ela é direcionada à ativação de eosinófilos. Bom, aqui nessa figura a gente já tem o processo de migração dessas células efetoras e também das células de memória para o tecido, tá bom? Então a gente tem que relembrar, né, conforme eu falei para vocês nos slides anteriores, que as células efetoras e as células de memória elas se modificam. Então elas ficam, essas células aqui, ó, que são efetoras de memória, elas ficam diferentes das células virgens, tá? Porque as células virgens elas vão circular no nosso organismo de forma a favorecer o encontro com o antígeno. Essas duas células aqui, elas já vieram daquele processo de ativar, proliferar e diferenciar, se tornaram células efetoras e células de memória. Então elas são diferentes. E uma grande diferença que a gente tem é em relação à capacidade de adesão dessas células e migração para os tecidos. Adesão aonde? Adesão às células endoteliais. Lembra lá do processo inflamatório inicial que há uma modificação do endotélio, há um aumento da expressão de moléculas de adesão no endotélio. Esse aumento de moléculas de adesão no endotélio vai favorecer com que as células efetoras e células de memória migrem para o tecido onde está ocorrendo o processo inflamatório, ou seja, elas vão migrar para o local onde deve ser feito o combate de forma específica ao antígeno, ok? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho das funções efetoras e a gente vai começar com a função TH1. A função TH1 é uma função que ela tem como objetivo principal eliminar micro-organismos intracelulares, tá bom? Então como que funciona, tá? Toda função efetora TH1, TH2 ou TH17 vai sempre se iniciar a partir do processo de apresentação de antígeno, tá bom? Então eu tenho uma célula dendrítica que reconheceu um antígeno, que vai fagocitar esse antígeno, tá? Vai processar os antígenos e vai apresentar os antígenos via MHC de classe 2 a uma célula TCD4 virgem, tá bom? A formação da sinapse imunológica e a secreção de citocinas, tá bom? Nesse microambiente. Existe uma citocina em particular que vai influenciar a diferenciação para linfócitos do tipo TH1. Essa citocina é o interferon gama, tá bom?
Portanto, se durante o processo de apresentação de antígeno nós tivermos a presença do interferon gama, esse interferon gama vai atuar sobre a célula T virgem e vai induzir a diferenciação dela em células TH1, as quais também possuem um marcador interessante, que é uma citocina, que também aí é o interferon gama. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: as funções efetoras do tipo 1, né, desencadeadas pelo linfócito TCD4, TH1, elas são desencadeadas pela produção em massa de interferon gama. Então, interferon gama é uma citocina que marca o fenótipo TH1. Ela tanto induz a formação desse fenótipo TH1, quanto as células efetoras do tipo 1 são excelentes produtores de TH1, que vão induzir diferentes funções, como, por exemplo, ativar macrófagos e induzir a produção de alguns isotipos de anticorpos. Ok? Então, olha que interessante. Aqui já houve a apresentação de antígeno, tá bom? A célula TCD4 virgem, ela se tornou uma célula efetora do tipo 1, que está produzindo interferon gama. Esse interferon gama aqui, ó, como é uma célula efetora, produz alta concentração de interferon gama. E olha o que está acontecendo. O macrófago é também uma célula apresentadora de antígeno. Porém, o processo de apresentação de antígeno, neste momento, é para uma célula efetora. A célula dendrítica, lembra lá do início da aula, ela está apresentando antígenos às células virgens. As células macrofágicas vão apresentar antígenos às células efetoras. Tá? Como é uma célula TH1 efetora, ela está produzindo interferon gama. Esse interferon gama atua sobre o macrófago, levando à ativação desse macrófago. Ele tem um aumento da sua atividade microbicida, tá bom? Aqui está mostrando o efeito da célula TH1 sobre a célula B. Então, lembra que a célula B também é uma célula apresentadora de antígeno. Ela apresenta o antígeno, só que está apresentando o antígeno ao linfócito TCD4 efetor, que está produzindo interferon gama, e esse interferon gama vai auxiliar a diferenciação dessa célula B em plasmócitos que vão produzir anticorpos que ativam o complemento e que facilitam o processo de opsonização. Tá? Então, aqui está uma figura mostrando o processo de ativação de macrófagos, tá bom? Se você voltar aqui no slide, alguns slides para trás, eu falei para vocês que as células efetoras expressam CD40L, o ligante de CD40, tá? E aqui vocês vão ver como o ligante de CD40 interage com o CD40, tá bom? Então, olha aqui que interessante. Como que funciona a ativação dos macrófagos? Então, eu tenho um macrófago que fagocitou um antígeno, certo? Está processando esse antígeno, está apresentando esse antígeno via MHC de classe 2 ao linfócito TCD4 TH1, tá bom? Esse linfócito TCD4 TH1, ele tem ligante de CD40, tá? Esse ligante de CD40, ele vai interagir com a molécula que é a CD40, tá? E isso é muito importante porque isso é uma molécula coestimulatória. Esse sinal da coestimulação CD40, CD40L, mais a presença do interferon gama, faz com que este macrófago se torne um macrófago ativado. E ele vai exercer uma série de funções, como, por exemplo, vai ter um aumento da sua capacidade de morte das bactérias ou do micro-organismo que foi fagocitado. Ele vai secretar citocinas inflamatórias e ele também vai aumentar a sua possibilidade de apresentação de antígeno. Então, o que a gente tem é uma maximização da ação das células macrofágicas derivadas aí da ação do linfócito TH1, tá bom? Já a função TH2 é uma função cujo objetivo, é ativar eosinófilos e mastócitos e também induzir a produção de IgE. Então, vocês observam que eu mudei a célula
e mudei o tipo de anticorpo, tá bom? Eu esqueci de comentar com vocês, mas aqui, ó, a TH1, ó, são anticorpos IgGs, ok? Aqui na TH2 serão anticorpos do tipo IgE, ok? Então, da mesma forma, eu tenho um antígeno, aqui é um euminto, um parasita. Seus antígenos serão processados pela célula dendrítica. Ele vai apresentar esses antígenos a um linfócito virgem. Ele vai se tornar linfócito TH2. Por que ele se torna linfócito TH2? Porque existe, no momento da apresentação de antígeno, uma citocina que é chamada de interleucina 4. Tá? Esta interleucina 4 é a indutora do fenótipo TH2. E aí, o que acontece? Uma célula TH2 é uma célula efetora que produz elevados níveis de citocinas. E aqui a gente tem as citocinas que marcam o fenótipo TH2. IL4, IL5 e IL13. Lembra que IL significa interleucina. Tá? Essas interleucinas vão induzir a produção de IgE, a ativação de eosinófilos e a secreção e aumentar a secreção das mucosas. Ok? Então vamos ver aqui os efeitos das células TH2 e suas citocinas sobre as outras células do sistema imunológico. Então, da mesma forma, a apresentação de antígeno ocorreu, a célula TCD4 virgem se diferencia em uma célula TH2, porque aqui no meio teve a influência da interleucina 4, ok? As células TH2 vão produzir várias citocinas aqui demonstradas, interleucina 4, interleucina 13, 5, e essas citocinas vão atuar sobre outras células. Por exemplo, a célula B. Esta célula B, tá? A citocina que é a interleucina 4 atuando nesta célula B vai fazer com que ela se diferencie em plasmócito, produtor de IgE. Esta imunoglobulina E é uma imunoglobulina muito importante para a atividade antiparasitária e também uma imunoglobulina que auxilia o processo de degranulação dos mastócitos. Estas outras citocinas aqui, ó, interleucina 4 e interleucina 13, vão atuar no trato gastrointestinal, aumentando a secreção de muco. Lembra que eu estou falando de infecções parasitárias. O parasita está no intestino, a maioria deles, e aí essa secreção de muco facilita a eliminação desse parasita. Esta interleucina 5 pode atuar no eosinófilo, induzindo sua ativação e melhora da capacidade antiparasitária desta célula. E essas outras citocinas, a interleucina 4 e a interleucina 13, induzem uma ativação alternativa do macrófago. É alternativa por quê? Porque não é a clássica. A clássica a gente viu na TH1. Essa ativação alternativa não é uma ativação que induz um aumento da atividade do macrófago em relação ao processo de apresentação de antígeno, em relação à sua atividade microbicida. É uma ativação alternativa, por quê? Porque ela vai induzir uma atividade do macrófago que é relacionada ao processo de cicatrização do tecido, tá bom? Lembra que esses parasitas eles induzem lesões grandes, lesões teciduais grandes, que necessitam ser constantemente cicatrizadas. Então o macrófago ele participa desse processo auxiliando aí na recuperação do tecido. É claro que as infecções parasitárias podem se tornar crônicas, e uma vez crônicas, esse processo de cicatrização pode ser desenvolvido, né, ao longo do tempo, pode ser desenvolvido em uma fibrose, ok? Já a nossa última função ela é chamada de função TH17, tá? E ela é uma função que vai induzir um processo inflamatório característico e também aumentar as nossas barreiras, as nossas funções de barreira. A função TH17 ela é muito importante, principalmente para o combate a infecções bacterianas e infecções fúngicas nos nossos epitélios, tá? Então, quando eu falo epitélio, lembra da pele, do epitélio respiratório, do epitélio digestivo e geniturinário.
Então, da mesma forma, eu tenho os antígenos que são processados e apresentados a uma célula TCD4 virgem. Aqui essa célula vai se diferenciar em célula TH17 porque ocorreu um estímulo. E os estímulos principais que induzem a diferenciação em TH17 são causados, pela citocina que é chamada de TGF-beta, o fator transformante de tumor beta. Tá? Esta citocina ela vai induzir a diferenciação em fenótipo TH17, cuja característica desta célula efetora é a produção de duas citocinas, a interleucina 17, por isso que essa função tem esse nome de TH17, e a interleucina 22, que vão induzir os processos que eu comentei com vocês, que é o processo inflamatório e aumento da função de barreira, tá bom? Então vamos observar aqui, mais uma vez, reforçando, célula apresentadora de antígeno, apresenta antígeno às células TCD4, tá? A proliferação, a diferenciação em células TH17, cujo fenótipo marcante aí é a produção dessa citocina. Estas citocinas vão induzir, principalmente nos locais, nos tecidos epiteliais, funções que estão relacionadas ao combate a essas infecções microbianas, fúngicas ou bacterianas, como, por exemplo, ativação de neutrófilos. Então, a gente tem uma rápida ativação de neutrófilos aqui, induzindo um processo inflamatório nos tecidos. Um aumento da secreção de peptídeos antimicrobianos. Peptídeos antimicrobianos são peptídeos que têm ação bactericida ou bacteriostática, tá? E aumento da proliferação do epitélio, melhorando assim o nosso efeito de barreira, tá bom? Então eu quero que vocês entendam aqui que esta função que a gente está observando de TH17 já é uma outra célula que a gente vai ter que ativar, o neutrófilo, e a gente não tem aí, claro, o papel predominante de nenhum tipo de anticorpo, apesar de que nas respostas TH17 a gente encontra a resposta de anticorpos, é claro. Porém, os mecanismos efetores dessa resposta são baseados principalmente no processo inflamatório. Então aqui tem um resumo de tudo isso que a gente falou. Eu gosto muito dessa figura, eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Então a gente tem as três células efetoras, a TH1, TH2 e TH17, certo? E as citocinas que elas produzem, tá bom? Uma coisa importante que acho que vocês devem lembrar é o seguinte: por que elas produzem citocinas diferentes? Olha, porque as células efetoras, elas são diferentes. E por que elas são diferentes? Porque as citocinas produzidas durante o processo de apresentação de antígeno, a célula T virgem, elas são diferentes. Mas por que essas citocinas são diferentes? Tá? Por um motivo muito importante. Porque os antígenos são diferentes. Tá? Então, o que a gente pode falar, o que induz o estímulo principal, principal não, inicial, vamos falar o estímulo inicial para a diferenciação dos fenótipos é o tipo de antígeno. São os padrões moleculares. Olha, vírus, bactéria, fungo, parasita tem padrão molecular diferente. Então, o reconhecimento desses padrões faz com que a célula dendrítica ou outras células do sistema imune produzam diferentes citocinas. E essas diferentes citocinas, no momento da apresentação do antígeno, vão influenciar a diferenciação, tá bom? Então aqui a gente tem as reações imunes. Observa que aqui eu tenho ativação de macrófago, na TH2 ativação de mastócito e eosinófilo, e na TH17 ativação de neutrófilos, ok? Na TH1 anticorpo IgG, TH2 IgE, TH17 nenhum anticorpo participa desse processo. Apesar de ter produção, nenhum anticorpo vai ser importante. Aqui a quais antígenos eu estou me referindo? Patógenos intracelulares para TH1, eumintos para TH2
e bactérias extracelulares e fungos para TH17, ok? Então aqui uma figura para exemplificando, eu gosto muito dessa figura que ela exemplifica a importância dessas funções efetoras TH1, TH2 e TH17. Então esse é um gráfico que mostra a evolução de um indivíduo infectado com HIV sem tratamento, tá? O indivíduo não se tratou, ok? Então tem duas curvas, eu tenho a curva azul, tá bom? E eu tenho a curva vermelha. A curva azul é o número de células TCD4. A curva vermelha é a quantidade de vírus, é a carga viral. Então vamos pensar aqui no momento zero de infecção. O indivíduo tem uma baixa carga viral, foi infectado com alguns vírus, e ele tem a quantidade de CD4 normal, ok? Nas primeiras semanas, o que a gente observa? A gente observa uma intensa replicação do HIV, do vírus, e uma baixa de CD4. Por que houve uma baixa de CD4? Porque o HIV infecta linfócitos CD4, certo? Ao infectar linfócitos CD4, os linfócitos eles vão entrar em morte celular por alguns mecanismos, eles vão ser eliminados, não vai existir mais linfócito TCD4, então a gente tem uma baixa considerável aí do número, ok? Em semanas, se o indivíduo fizer um teste para detectar anticorpo anti-HIV, o resultado é negativo. Então olha que interessante, o indivíduo ele tem uma elevada carga viral, então ele é um transmissor muito agressivo, tá? Tem muito vírus em seu organismo, porém se ele fizer o teste sorológico, que é o teste que é dado aí na rede pública, ele acha que ele está negativo pelo esse teste, tá bom? Mas ele não está negativo, ele é capaz de transmitir, ele só não tem anticorpo. Não ocorreu a chamada soroconversão, ok? Bom, depois de algumas semanas, a gente já começa a trabalhar em meses e chegamos no intervalo de anos aqui, ó, ok? Então, o que acontece? A gente tem uma recuperação do número de células TCD4, observa que não é normal, é uma recuperação baixa, porém essa recuperação, ela consegue controlar novamente a carga viral. Então, a carga viral baixa, ok? Então, a gente tem uma ação do sistema imunológico aqui, mas uma ação, vamos dizer, uma ação basal, uma ação residual, uma ação baixa do sistema imunológico, que consegue controlar a carga viral aí, ok? Como a gente tem uma ação do sistema imunológico, depois de algum tempo o indivíduo faz a soroconversão, e ele já tem anticorpo contra o HIV. Ao decorrer dos anos, ele não é tratado, tá? E o que vai acontecendo é que o número de CD4 vai diminuindo constantemente, tá? Como vai diminuindo esse número de CD4, vai tendo dificuldade em controlar a carga viral. Chega um momento em que o número de CD4 está relativamente muito baixo e a carga viral então sobe de forma absurda. É este momento aqui, ó, que o indivíduo tem a quantidade de linfócitos TCD4 extremamente baixa, é este momento que a doença se manifesta, a síndrome da imunodeficiência aguda, AIDS, tá? É nesse momento aqui que o indivíduo está imunodeficiente. Se ele está imunodeficiente, ele não controla a proliferação do vírus, a multiplicação do vírus, tá? Então tem uma elevação enorme da carga viral e ele vem à morte. Mas por que ele vem à morte? Ele não vem à morte porque o vírus HIV está se multiplicando muito, tá? Ele vai morrer pelas chamadas infecções oportunistas. Então ele vai ter uma infecção fúngica grave, severa, disseminada, outra infecção viral, vai desenvolver tumor, infecções parasitárias oportunistas, bacterianas oportunistas, e esse indivíduo vai à morte, tá? Por que ele foi à morte? Porque como ele está imunodeficiente, ele não consegue montar nenhuma resposta efetora contra nenhum micro-organismo. Então ele não tem resposta TH1, TH2, TH17. Ele está imunodeficiente. E aí, então ele não consegue montar uma resposta efetiva, direcionada contra os patógenos de interesse. Ok? Então aqui, ó, só para resumir o que a gente estava falando,
a gente tem um primeiro sinal quando a gente fala da sinapse imunológica, voltando lá no início da aula, né? A sinapse imunológica, a gente tem um primeiro sinal que é a apresentação de antígeno, que é um sinal específico. Por que é específico? Porque o peptídeo apresentado é do patógeno e ele vai ser reconhecido pelo TCR de forma específica. O TCR de uma célula virgem que consegue reconhecer esse epítopo. Eu tenho que ter o segundo sinal, que é um sinal coestimulatório de ativação, e eu tenho que ter o terceiro sinal, que são sinais de diferenciação, ok?